Fala galera, vem cá no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zonamista e hoje vamos falar um pouquinho de São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo. Mas antes eu peço que você que é inscrito no canal ou que está chegando agora, deixa aquele like para ajudar a manter o conteúdo do canal bem, ok? Bom, pelo Campeonato Brasileiro nós tivemos um São Paulo 2, Grêmio 0. E aí, quem assistiu o vídeo da minha tier list antes do começo do campeonato vai dizer assim, ó, é burro, não sabe de nada, falou que é cair, olha aí o líder. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu adoro, tá, quando eu sou vidraça e não pedra, porque a gente se coloca numa posição e realmente ainda acredito que o Grêmio possa brigar um pouco lá em cima e o São Paulo não tão lá embaixo quanto aparenta ser. Mas ainda é a terceira rodada. Vamos com calma que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Mas isso não quer dizer que o São Paulo não tenha amassado o Grêmio. Ontem foi um amasso, foi um espanco. Óbvio que a expulsão do Wagner Palha fez diferença, mas o Grêmio já estava sendo amassado no primeiro tempo e ainda assim o Grêmio estava com 11. Então nós tivemos aí um São Paulo dominante nos dois tempos no período em 11 contra 11 e em 11 contra 10. Bom, vamos falar um pouquinho das escalações do São Paulo que veio com o Rafael, juntamente com o Lucas Ramon na lateral direita, com o nosso querido Enzo na lateral esquerda, Sabino e Alan Franco na zaga, trio de volantes com Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, Luciano Lucas e Caleri no comando de ataque. O Grêmio veio com Everton, com o João Pedro e com o Marlon, né, nas laterais, veio com o nosso querido Wagner Palha e o Balbuena na zaga. O meio de campo teve Arthur, Edenilson e o nosso querido Noriega. No comando de ataque nós tivemos TT, Amuso e Carlos Vinícius. O Grêmio até tentou segurar o ímpeto do São Paulo. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, teve boas oportunidades, teve lance com o Caleri, teve gol anulado do Caleri, teve lance perdido do Luciano, teve o Enzo Dias que quase fez um golaço do meio da rua e teve o gol do Lucas num pênalti que foi meio mandrake? Foi. Mas o pênalti foi muito. Teve um toque ali do Everton. Eu não entendi a saída do Everton. A bola bate na cabeça do Danielzinho, que tem 1,66 m. O Everton, se eu não me engano, tem mais de 1,90 m. Aquele toque passou por cima, encobriu o Everton, e aí o Everton deixa o braço para acertar o nosso querido Danielzinho. Tá? Muita gente vai dizer, não foi o suficiente para derrubar. Isso aí só o atleta vai saber, porque o atleta está correndo, está em projeção, pode tirar o centro de equilíbrio, e aí, meu amigo, né? Pênalti. O Lucas bateu, marcou. O Lucas, que jogou bem ontem, fez mais uma boa partida, está voltando gradativamente, as coisas estão fluindo para o lado do Lucas e para o lado do São Paulo. Deixo claro e destaco que é o 13º pênalti que o Lucas bate desde que voltou ao São Paulo. Ele acertou 12, ele só errou 1. E foi justamente aquele contra o Botafogo em que o jogo terminou empatado em 1-1. Santo pênalti que o Lucas foi perder, mas foi o único que ele perdeu. O time do São Paulo ele vai para o intervalo, mas antes tem duas coisas que acontecem. Visto que estava tomando um amasso, o nosso querido Luiz Castro tirou o Edenilson aos 40 do primeiro tempo para colocar o William. E aí ele volta ao esquema que ele costuma jogar, que é o 4-2-4. Nisso, o Grêmio já estava tomando um amasso no meio de campo. Aí ele aumenta o poderio do ataque, centraliza o Carlos Vinícius ali, coloca o William numa ponta com o Amuso, deixa o TT e o Carlos Vinícius mais centralizados para poder dar cancha, para poder ganhar poder em cima da zaga do São Paulo, só que o meio de campo dele morre. Ele fica sobrecarregado com o Noriega e o Arthurzinho, o Pica-Couve, e ele morre porque não sobra jogada ali. O Danielzinho e o Marcos Antônio, tudo bem, nós tivemos a primeira lesão do São Paulo no ano, que é a do Bobadilha. Entrou o Pablo Maia e ainda deu mais força para o meio de campo, porque o Pablo Maia é aquele volantão número 5 que tende a jogar, a performar melhor com linha defensiva de 4 defensores. Lá ele. Bom, tirando a brincadeira, tirando isso, o Grêmio, que já estava sendo amassado pelo São Paulo, morreu. E aí, aos 50 do primeiro tempo, nós tivemos uma entrada do Wagner Palha, ele toma o cartão amarelo. As equipes voltam para o segundo tempo e com 2 minutos, mas com 2 minutos, o Palha foi muito juvenil, num lançamento do Sabino, num estourão, num chutão. O Caleri deixou ele para trás, tomou a frente, e o Wagner Palha puxou ele, falta para amarelo, não tem nem o que discutir,
né, o nosso querido árbitro deu o cartão amarelo e expulsou o Wagner Leonardo. Aí, o que já estava difícil piorou ainda mais, porque ele teve que recuar o Noriega, para tentar ajustar. Depois que o São Paulo toma o segundo gol, ele avança o Noriega e aí ele coloca o Gustavo Martins. Nesse período de tempo, o São Paulo já estava sobrando. Tanto que tem o segundo gol, o Lucas Ramon fez uma baita de uma estreia, rouba a bola do William. O William não se criou daquele lado, tá? Nem o William, nem o TT, nem o Amus que criou. Ninguém se criou do lado do Lucas Ramon. Ele rouba a bola, sai numa baita de uma arrancada, deixa a bola nos pés do Luciano, que dá o gol pro Caleri. O Luciano deu o gol pro Caleri. O Caleri fez o segundo gol do São Paulo, já tinha sido um gol dele anulado por impedimento, ele marca o segundo, e não passa 5 minutos depois, tem uma entrada do Gustavo Martins com um braço, um empurrão nas costas do Luciano, derruba o Luciano, uma jogada meio boba, pênalti, e aí o Luciano pede para bater, a bola estava na mão do Lucas, o Luciano pede para bater, e aí o Luciano perde o pênalti. O Everton tinha tanta certeza, mas tanta certeza onde a bola ia, que ele até salta antes, né? Se você pega a câmera de frente pro gol, você vai ver o movimento do Everton antes da batida de pênalti do Luciano. Ele salta antes sabendo que o Luciano ia colocar ali. Normalmente o canhoto ele gosta de fazer esse arco cruzado do lado esquerdo. São Paulo perde o pênalti, mas continua. E aí tem as mexidas, né? Tem a entrada do Tapia, tem a entrada do Ferreirinha, né? O próprio Tapia que perde um gol, o gol e a trave, ele consegue chutar na trave, estando a 10 centímetros do gol vazio. Tem ainda lance que o Pablo Maia perde, tem lance que o Ferreirinha perde. O São Paulo poderia ter colocado um 5 ou 6. 2-0 ficou muito barato. Muito barato. É literalmente a melhor atuação do São Paulo do Crespo no ano. Sem sombra de dúvidas. E é incrível porque esse time, quando ele enfrenta desafios maiores, que causam mais cancha, que ele precisa de mais atenção, mais entrega, mais robustez, ele está conseguindo se sair muito bem. Contra o Flamengo ele foi bem, contra o Santos ele fez uma partida de ok para boa, mas ainda foi legal, talvez se forçasse mais estaria com 100% no campeonato, se forçasse um pouquinho mais. E hoje contra o Grêmio, que eu considero um adversário difícil, mas que ainda está se ajustando, ele conseguiu ir muito bem. Do lado do Grêmio, a gente tem que falar um pouquinho sobre algumas coisas, tá? O time ainda tá se ajustando, o time ainda tá se desenhando, tá se arrumando, é um bom time, vai brigar pela parte de cima da tabela, tá? E alguns reforços do Grêmio ainda não chegaram. O Leonel Pérez não chegou. O Nardoni, que será titular desse time, não chegou. São 2 jogadores que ainda não chegaram e serão titulares do time. Né? Outros ainda estão se ajustando. O trabalho do nosso querido Luiz Castro tem apenas 10 jogos. São 10 jogos de trabalho do Luiz Castro. E muito por isso que o negócio ainda não tá andando. O cara tá com 2 meses de trabalho. E tem gente já pedindo fora o Luiz Castro, que o Grêmio é isso tudo, que o Grêmio é... Calma. Ele tá ajustando as peças que ele tem e a característica do time. Ele tá ajustando tudo para ficar redondinho do jeitinho que ele quer. Temos o Everton, que é um baita goleiro, mas tá muito mal ainda, estreou muito mal no Grêmio, não vem bem. Desde a estreia dele lá no 4-2 no Grenal que nós tivemos, parece que tá sentindo. Se você pega, vou deixar aqui, o Grêmio tem 10 jogos ao longo do ano, tomou 13 gols, tá? O Grêmio tomou 13 gols ao longo de 10 jogos. Vou deixar aqui alguns. O Grêmio toma 4 pro Internacional. O Grêmio toma 2 pro Fluminense, já são 6. 1 pro Juventude, já são 7. 3 pro Botafogo, são 10. E aí ele toma 2 pro São Paulo. Então, assim, dos 10 jogos que nós tivemos, dos 13 gols que o Grêmio tomou nesses 10 jogos que nós tivemos, 12 estão aqui. Poderia ser muito mais. Poderia ser 14, poderia ser 15, 16. O São Paulo produziu para fazer muito mais, para agredir e machucar muito mais o Grêmio. O Grêmio poderia sair daqui com 5-0 contra no placar, que não seria nenhum absurdo. Isso ainda precisa de ajustes do lado do Grêmio, mas precisa de muitos ajustes. E se a gente for falar de números frios do jogo, para você entender o tamanho do amasso do São Paulo, vou deixar as estatísticas aqui e a gente fala um pouco sobre. Só de gols esperados nós temos 0,31 do Grêmio, 4,38 do São Paulo. Era esperado no mínimo um 4-0. No mínimo um 4-0, para você ver o tamanho do volume de jogo que o São Paulo teve.
São Paulo teve 58% de posse de bola contra 42% do Grêmio. São 18 finalizações do São Paulo e 4 no gol. Aqui eu acho que a gente precisa, né, falar um pouquinho dos nossos atacantes. Não contabilizou a bola na trave do Tapia aqui, fora os outros que foram bloqueados e chutes para fora. O Grêmio teve 5 chutes e 1 foi no gol. O Rafael não sujou o uniforme, tá? Ele pode repetir o uniforme contra o Curitiba lá no Couto Pereira na 4ª rodada que não vai ter problema nenhum. São 5 chances claras do São Paulo e nenhuma do Grêmio. 3 escanteios do São Paulo e 3 do Grêmio. São Paulo teve uma porcentagem de 90% dos passes certos. O Grêmio teve 83%. Foi um amasso do São Paulo. Foi um amasso. Grande partida do Sabino. Jogou muita bola o Lucas Ramon. O Lucas voltando a ser o que era. O Caleri voltou depois da lesão. Voltou num ritmo muito melhor do que estava antes mesmo da lesão. O Luciano tem se encontrado. E aí nós temos, para mim, os 2 destaques, que é o Marcos Antônio e o Danielzinho. Eu ia falar Mateuzinho é do Corinthians que joga hoje. Marcos Antônio e o Danielzinho parece que jogam junto há 8 anos. Há 8 anos. Um complementa o outro de uma maneira incrível. Que acerto do São Paulo foi a contratação do garoto, entre aspas, do garoto Danielzinho. O Danielzinho com 31 anos, mas que corre, que tá no campo todo, que cria jogada, que busca, sofreu o pênalti, estava no lance do pênalti, quase marcou um gol de fora da área no segundo tempo. Parece um garoto. A gente até se confunde. Pra gente finalizar, eu vou deixar aqui a classificação. O São Paulo é líder do campeonato, são 7 pontos em 9 disputados, 5 gols de saldo, né? São Paulo, 3 gols de saldo, fez 5, tomou 2, né? Tomou um para o Santos, tomou um para o Flamengo. Pode ser ultrapassado ainda por Palmeiras, Bragantino, todo o pessoal que joga hoje. O Grêmio que eu esperava mais é o 12º colocado. Ainda espero mais do Grêmio. Espero ver o Grêmio lá em cima. Por quê? Porque o Grêmio ainda vai se ajustar, ainda vai se ajeitar. O ano tá no começo, o Luiz Castro veio para um time que tem... O Grêmio sempre teve uma característica mais defensiva. Vezes ou outras teve time mais ofensivos, quando era na época do Soares e tudo. Agora ele tá tentando se arrumar. Mas não é abrindo o meio de campo como ele abriu hoje, né? Estourando o meio de campo que ele vai se arrumar. Do lado do São Paulo a gente tem uma virada de chave, um momento novo. Não creio que isso está só vinculado à chegada do Rafinha, mas tem muita participação disso. Quando você coloca alguém que protege ali os jogadores, né? O Corinthians fazia muito isso com o Fabinho Soldado. Quando você protege bem os jogadores, quando você dá respaldo para eles, quando o que está acontecendo na diretoria não afeta o clube, né? Não afeta o elenco, aí você consegue jogar de forma mais protegida. Os jogadores do São Paulo estavam completamente expostos a tudo que estava acontecendo. A nova diretoria do São Paulo não é um grande, né, exemplo. Não estou falando de Florentino Pérez, não estou falando de Daniel Levy, não estou falando desse pessoal. Mas assim, o Macis, desde que chegou, ele tem trabalhado quieto, em silêncio, mandando embora quem precisa, contratando quem precisa, fazendo o que tem que fazer em silêncio. E todos os problemas de dinheiro, de fluxo, de pagamento de salário parece que foram arrumados. Isso também tem um caimento diferente no elenco. Do lado do São Paulo nós temos um bom momento, uma boa virada de chave. O time que começou o ano candidato a não cair, no Paulista, é o líder atual do Campeonato Brasileiro. Calma lá que é a 3ª rodada sim, calma lá que é a 3ª rodada, mas quando você na 3ª rodada ainda está invicto, tendo enfrentado Grêmio e Flamengo e um clássico contra o Santos, já é mostra de que pouca coisa não é. A ver o que vai acontecer com esse São Paulo. Esse São Paulo que agora contratou o Cauli do Bahia, né? Outro bom nome dentro da política de não gastos do São Paulo. Outro bom nome. A ver o que vai acontecer. Galera, mais um vídeo chegando ao final. Eu peço que você deixe o seu like, você que está inscrito, você que não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like, beleza? Por hoje, galera, eu fui. Uma boa quinta-feira para vocês.